amigos, hoje eu vou dividir com vocês uma experiência que me foi muito interessante. Eu estava pesquisando para as cartas do além, recebo a ajuda de uma grande amiga que está no Mato Grosso, ela que vai lendo várias cartas do além e vai selecionando aquelas que ela acha muito comoventes e me manda. Juliana Pachensky, ela, seu marido Christian, me ajudam muito. E aí elas já mandam algumas selecionadas, eu estudo, e ela me mandou esses dias uma carta do livro Jovens do Além, editado pela GEM, né, o Grupo de Estudos Emmanuel, o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campos, e eles têm feito um trabalho bastante interessante. Da década de 70, década de 80, lançaram vários livros com mensagens de vários jovens, inclusive, e um desses livros recebeu o nome Jovens no Além, e contém a mensagem, várias mensagens, 4, 5 mensagens de cada jovem, do Augusto César, do Carlos Alberto, nós já apresentamos uma do Carlos Alberto, Jair Presente e Vadi Abraão. Jair Presente é uma mensagem que nós escolhemos para gravar. E vamos gravar na próxima gravação, então, Cartas do Além, uma primeira mensagem do menino, do jovem de 24 anos. Mas quando nós começamos a registrar a mensagem, nós nos recordamos que nós já havíamos visto muitas mensagens assinadas por um espírito chamado Jair Presente, através do Chico. Mas mensagens ao longo da vida do Chico, depois da primeira mensagem que teria sido desse espírito. E nos surpreendemos que era realmente mensagens desse jovem que passou a se integrar à equipe de Emmanuel. E isso me chamou a atenção porque eu queria confirmar. E fui então buscar. Então vamos começar a história. Ele nasceu em 1949, em novembro, desencarnou em fevereiro de 74, teoricamente afogado, mas pela mensagem que ele deixa, dá a impressão que parou o coração dele antes de ele se afogar, numa região, às margens do rio Atibaia. Eles estavam lá num grupo e resolveram ir para uma praia chamada Praia Azul, uns 30 quilômetros do pesqueiro onde eles estavam. E ali ele teve aquele mal súbito, né, acabou desencarnando, deixando uma tristeza muito grande. Tinha uma irmã, era ele e uma irmã. E aí nós vamos apresentando a pesquisa que nós fizemos. Então, ele era um jovem muito especial, diferente da maioria dos jovens. Por quê? Porque ele era muito estudioso, muito capaz. E vocês vão ver o que nós encontramos na vida dele, na pesquisa. Um dos pesquisadores fala primeiro do pai dele, da dor sofrida, dizendo assim, ó, a sua morte deixou subitamente a família Presente, que é o sobrenome dele, diante de uma lacuna que sugou de dor e sofrimento o coração do querido vendedor de frutas, o senhor José Presente, que seu pai, que sua banca no Largo do Rosário, perdeu completamente o desejo pela vida, ficando sem trabalhar por aproximadamente um mês, até que, por insistência dos seus familiares, ele voltou à sua banquinha, e uma das suas freguesas, que era espírita, percebendo o grande sofrimento, a tristeza daquele pai que perdeu um filho na juventude, dá a ele o livro Presença de Chico Xavier. E o senhor José, depois que leu a obra, isso na década de 70, Chico já tinha 60 e poucos anos, 60 anos. O senhor José ficou tão entusiasmado que ele ficou obcecado pela ideia de conhecer Chico e já queria ir imediatamente. A família não queria, mas ele insistiu, e no mês seguinte, ali em março, logo naqueles dias depois que ele leu o livro, no dia 15 de março, ele estava diante de Chico Xavier, diante de uma das tarefas mediúnicas para a noite, e Chico recebeu comovente mensagem assinada, para surpresa de todos, do jovem Jair Presente. E essa primeira mensagem nós vamos gravar para a próxima reflexão, que vai ficar anexada à playlist Cartas do Além. E vamos aos comentários sobre essa situação. O que aconteceu?
a sintonia entre esse espírito, que deixa uma mensagem muito bonita, e vocês vão, tendo interesse, vão ver a próxima reflexão, vocês vão ver que bonita que é, mas vão ver que o jeito que ele escreveu a primeira mensagem é diferente das outras, porque ele pede ao Emmanuel, pede aos dirigentes de Chico, que é Emmanuel o principal, para que ele escreva do jeito dele, não do jeito que a espiritualidade pediu que ele escrevesse a primeira mensagem. E vieram mais 4, 5 mensagens em seguida, com as características dele. Olha, só para vocês terem ideia, eu vou ler um trechinho da segunda mensagem, ele escrevendo como jovem, com as, como é que a gente chama, aquelas gírias próprias daquela época. Então ele começa assim: oi Carlos, pedi vez e obtive falar com vocês assim do mesmo jeito que eu sou, como eu sou. Vocês não me veem, mas eu nunca fui Jair presente como agora. Presente, apenas presente para um abraço no rancho. Como é que é? E o Sérgio? Aquele negócio da Praia Azul no domingo não deve meter medo. De qualquer modo, o modo é aquele mesmo, dá uma de afogado para não cair numa de doente, outra de doente. Porque doente eu nunca fui, e afogado eu não fiquei sendo. Olha o jeito brincalhão dele, gente. Essa é a segunda mensagem, eu não vou ler lá toda, só apresentar a gíria dele, né? More nisto aí se puder. Gente, more é uma gíria daquela época, a gente falar tudo. O próprio Roberto Carlos falava, manjou mora, é aquele jeito daquela época, da década de 70, manjou mora, quer dizer, compreendeu. Então ele diz ali, more nisto aí se puder, quer dizer, compreendo se puder. Eu fico na curtição, diferente, começar a vida nova, observar, aprender. Ainda estou um tanto apagado, mas vou incrementar, a fim de apanhar as verdades daqui. Vocês não me perguntem muita coisa, ou mesmo nada, e continua a mensagem, que não é o objetivo do nosso trabalho de hoje. Então, para vocês entenderem, como é que um espírito de um jovem desencarnado, aparentemente afogado, vem dar uma mensagem para o pai, e de repente ele está fazendo parte de uma equipe espiritual que trabalha para Jesus. Então veja o breve histórico dele enquanto ele estava aqui encarnado entre nós. Em 1971, fez vestibular e foi aprovado em 3 faculdades. Na Politécnica de São Paulo, fez para Engenharia Mecânica. Na Politécnica de São Paulo, na Engenharia de Itajubá e na Estadual de Campinas, na Universidade Estadual de Campinas. Nas 3 faculdades referências de engenharia. Ele optou pelo curso na Unicamp porque a irmã dele, se eu não me engano, já trabalhava lá. Quando ele trabalhava lá na reitoria da Unicamp. Quando a morte o levou, ele cursava o 4º ano de engenharia da Unicamp. Já tinha sido aprovado em alguns concursos. Exemplo, Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, na própria Estadual de Campinas, na Secretaria da Fazenda, no Banco do Estado de São Paulo, no Banco do Brasil. Gente, ele tinha sido aprovado em todos os concursos praticamente que ele fazia. Mas o que chamou a atenção, que nos trouxe para essa reflexão, foi o prefácio, foram os prefácios que Emmanuel fez nos livros que ele passou a editar através das mensagens, através de Chico Xavier. Trovinhas, poesias, tudo com essa característica alegre, brincalhona dele, mas já com fundo cristão, um fundo sério. E o Emmanuel diz assim: Jair presente é o jovem desencarnado em 1974 que desde essa época se empenhou a estudar, com o objetivo de transmitir as suas impressões e observações aos companheiros da vida física. Quer dizer, está no mundo espiritual, mas não está parado, está trabalhando. Aí diz Emmanuel, no prefácio de um dos livros que é o Bazar da Vida: ei-lo a ofertar-te o livro da sua lavra espiritual, à guisa de empório de ideias renovadoras, que ele próprio intitulou por Bazar da Vida. Dono de um estilo particularmente seu, apresenta-nos páginas simples e belas pela originalidade dos seus apontamentos e conclusões, extraído por ele das próprias experiências. Aí Emmanuel diz dele mesmo, falando, sensibilizados ante o progresso que ele evidencia, colocamos em tuas mãos estas notas repletas de luz e de verdade, com o reconforto de quem te agradece a atenção dispensada a um excelente amigo. Agora
profundamente integrado conosco no ideal de servir com Jesus e por Jesus. Gente, Emmanuel está dizendo que Jair Presente, o jovem que desencarnou aos 24 anos, agora faz parte da equipe dele. Agora profundamente integrado conosco. E eu me recordei quando a irmã Sheila, a história de irmã Sheila, a grande enfermeira do além que cuida, trabalha junto com o Dr. Bezerra, mas tem sua própria equipe. Quando ela desencarnou com 19 anos na Alemanha como enfermeira de guerra, o Dr. Bezerra foi chamá-la no dia do desencarne dela para que ela já começasse a trabalhar no mundo espiritual. Ela tinha 19 anos de idade ou perto disso. Me recordei muito dessa história. E conclui Emmanuel reafirmando ter a nossa gratidão pelo acolhimento com que a tua bondade lhe proporciona, a bênção do estímulo e da solidariedade, rogamos a Jesus, o nosso Divino Mestre, a todos nos ilumine e nos abençoe. Emmanuel, Uberaba, 8 de abril, 1985. O que significa isso? 11 anos depois da desencarnação dele, ele já faz parte da equipe dos trabalhadores do Cristo no mundo espiritual sob a liderança de Emmanuel. O que significou isso? Significaram 7 livros da sua autoria, da autoria dele. Ele chegava para Emmanuel, tenho mais um livro aqui. E Emmanuel coloca nos prefácios, tem um que Emmanuel é muito interessante, num livro que ele chama Rapidinho. Por que você escolheu esse nome? Emmanuel está contando no prefácio do livro. Por que você escolheu esse nome? Lá na nossa época, na nossa cidade, a gente usa a palavra rapidinho. Leia isso, é rapidinho. Faça isso, é uma gíria que a gente usa. E Emmanuel aceitou e aprovou o nome do livro. É muito interessante. Então, Loja da Alegria, Bazar da Vida, Agência de Notícias, Ponto de Encontro, Palco Iluminado, Rapidinho e o último Revelação em 1993. O que é interessante nisso? Em 1993, Chico estava com 83 anos de idade recebendo mensagens de Jair Presente, que se estivesse encarnado estaria com 33 anos de idade, 34 anos de idade. É isso que significa. É o espírito progredindo sem cessar, o que nos leva a uma questão que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos 230. O espírito progride na erraticidade, que é o termo que foi escolhido por Kardec para a vida do espírito, que é a vida natural no mundo espiritual. Enquanto ele não se torna um espírito puro, ele está na erraticidade. E os benfeitores, os espíritos superiores dizem, pode-se melhorar muito. Tais sejam a vontade e o desejo de que tenha de se conseguir, de consegui-lo. Todavia, é na existência corporal que ele vai pôr em prática as ideias que adquiriu. Se cresce em espírito e prova na reencarnação quando volta para a Terra. Eu tinha deixado aqui uma poesia desse livro que Emmanuel faz essa mensagem. É bem curtinho, eu vou ler para vocês, sei que o tempo já está estourado. Mas nós estamos aqui numa reflexão muito interessante, que a gente não pode perder. Uma frase amiga, umas trovinhas de Jair Presente por Chico Xavier. Não prossiga descuidado no passo com que vai indo. Veja ao redor de você os tristes que vão seguindo. Há quem lhe peça consolo, nunca recuse a esperança. É muita gente sofrendo nas trevas da insegurança. Aquele homem robusto, que empina a cabeça erguida, não poderia contar as mágoas que traz na vida. Aquela mulher bonita, quem sabe, é a bela doente, que procura por socorro de algum médico iminente. Cada pessoa se ocupa do que se lhe faz preciso. Demonstre a própria bondade a começar do sorriso. Siga sempre auxiliando na escola viva do bem. Não sonegue o seu concurso. Nunca despreze ninguém. Se você não crê na força da frase amiga em ação, olhe o pedaço de vela acesa na escuridão. Jair Presente.